Glórias a Deus. Que bom nós estarmos aqui mais uma noite para podermos adorar a Deus. E como diz essa canção, né? O que nós podemos oferecer de fato ao nosso Deus, né? Diante de toda a majestade dele, grandeza, amor, graça, cuidado, livramento, proteção, amparo, descanso, refúgio, fortaleza, socorro. O que a gente pode, né, declarar ao Senhor diante de tudo isso, né, a não ser, de fato, o nosso coração e a nossa vida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia em João capítulo 6, a partir do verso de número 22, por gentileza. E se você puder, depois que você abrir, vamos fazer a leitura do verso 22 até o verso 35. Se você puder ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. A gente ainda precisa se adequar com isso aqui ainda não está ainda muito perto do pé, pode dar uma topada aqui e voar água. Amém? Todos encontraram? João 6:22 diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus continuou ainda dizendo no verso 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: qual sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do céu, mas como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Santo Pai, glorioso, poderoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, nos rendemos a ti. Continuamos te louvando, Senhor, em atenção à tua palavra, continuamos te louvando em atenção ao que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Continuamos te louvando, Senhor, pela oportunidade, sim, como já foi dita nessa noite, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para podermos te cultuar, te engrandecer, te louvar, dizer que Tu és santo, que Tu és digno, Senhor, e nós te agradecemos por isso. E diante da Tua santa palavra, Senhor, que os nossos corações possam de fato ser inundados, Senhor, que respostas essa noite
possam ser sanadas, Senhor, que vidas aqui de fato possam ser tocadas pelo Teu Espírito. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, estamos aqui à Tua disposição, Senhor. Nós estamos aqui entregues a Ti, Senhor. Não há outro Deus além de Ti, não há a quem podemos recorrer além de Ti. E por isso, Pai, nós Te clamamos, se há alguém aqui que está passando por alguma dificuldade e o que a impeça de abrir o seu coração, que o Teu doce, manso e suave Espírito toque na vida dessa pessoa, Senhor, e que ela possa se entregar a Ti como nunca se rendeu, que possamos ouvir a Tua voz como nunca ouvimos, que possamos Te ver, se for da Tua vontade, como nunca Te vimos, Senhor. Por isso nós clamamos, como a Tua palavra diz, tira sim a escama dos nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos, Senhor, não nos deixa ser enganado, não nos deixa ser manipulado, não nos deixa, Senhor, ser ludibriados, Senhor, mas manifesta o Teu querer e o Teu realizar no nosso meio, Senhor, porque a Tua palavra diz que o que o Senhor começou, o Senhor também vai terminar, o Senhor vai dar o fim de todas as coisas, porque o Senhor é um Deus completo, e o Senhor não faz nada incompleto. Então nós Te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder neste lugar, manifesta a Tua vontade nesse lugar, cura, Senhor, liberta, faz o Teu querer no nosso meio, Pai, naqueles que passam nessa rua, aonde esse microfone chega, Senhor, nós Te suplicamos, restaura vidas, Senhor, levanta mesmo pessoas diante da Tua presença, Senhor, para Te glorificar, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse texto, eu tenho certeza que você em algum momento já ouviu alguma mensagem, algo a respeito desse texto. Mas o que ele me chama a atenção é sobre algo muito interessante. A Bíblia diz, venha como estás, né? A Bíblia diz sempre para nós nos apresentarmos ao Senhor como nós estamos. Essa é uma grande verdade. E quando eu olho para esse texto, fica claro, pelo menos nós podemos identificar aqui uns dois grupos de pessoas aqui, né? Diante desse milagre, porque se você vê aí na sua Bíblia aberta, no capítulo 6, nesse ao qual que nós lemos, Jesus faz duas maravilhas diante do povo, diante de uma multidão de pessoas. Jesus faz maravilhas. Uma maravilha que Deus fez, que Jesus fez no meio do povo, foi exatamente a multiplicação de pães, né? De pães e vinho ali. Muitas pessoas estavam ali para ouvir o que o Senhor tinha a dizer, mas estavam cansadas, com fome. Então o que motivou aquelas pessoas a estarem ali era a graça de Jesus, mas elas estavam ali com fome, com dificuldade. E Jesus supriu a necessidade delas. E depois, não diante da multidão, mas Jesus anda sobre as águas, diante dos discípulos ali, que tiveram até medo, achando que era assombração, mas era o Mestre caminhando sobre as águas. E até que a gente chega nesse ponto, aonde acontece esse diálogo. E isso me chama muita atenção, e eu queria dividir isso com a igreja. Porque ao longo da nossa história, irmãos, nós temos motivos e necessidades para buscar a Deus. Nós sempre mencionamos que cada um aqui tem suas peculiaridades, suas experiências, a sua história. E é assim, de fato, que Deus faz na nossa vida. Por algum motivo, por alguma coisa, você se aproximou. Por algum motivo, por alguma circunstância, por alguma necessidade, por alguma ferida, por alguma coisa, você se aproximou de Cristo. E é isso que o Mestre começa a perceber ali no momento da multiplicação de pães. Mas logo em seguida, irmãos, depois da multiplicação dos pães e depois de tudo isso que aconteceu, a gente vai falar mais sobre isso, Jesus dá uma dura palavra àquela multidão que foi perguntada como ele havia chegado em Cafarnaum. A grande questão que eu queria dividir com a igreja hoje, e o tema dessa mensagem é consumidores da fé.
que a gente refletisse um pouquinho sobre a nossa história, né? Diante do que a gente tem sido direcionado, e assim pela misericórdia nós acreditamos que foi pelo Espírito de Deus, baseado no que nós falamos no domingo passado, no que Deus tem trago para a igreja. Então, eu sei que você tem as suas motivações, as suas causas, as suas necessidades que nos trazem a presença de Deus. E isso, de certa forma, tem um valor, isso tem uma importância. Mas o que a gente vai perceber, irmãos, ao longo dessa trajetória, é que existe algo além, que de fato Cristo quer nos levar a algo além. E que por conta, às vezes, irmãos, de nós estarmos na presença de Deus somente pela nossa necessidade e com essa mentalidade, irmãos, talvez seja a resposta que nós estamos precisando ouvir. Talvez essa seja a resposta da nossa inconstância, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, do nosso desânimo, de não conseguirmos, de fato, formar uma trajetória. E quando eu estou falando isso, irmãos, eu vou me ater somente à vida espiritual. Amém? Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Porque se a nossa vida espiritual não estiver bem, irmãos, a gente não vai conseguir suportar ou passar por qualquer outra coisa. Então, quando eu digo sobre a nossa vida, eu estou falando da nossa vida espiritual. Em como de fato está a nossa vida espiritual, né? Sem ignorar ou sem menosprezar a necessidade de cada um aqui, a dificuldade de cada um aqui, a história de cada um aqui ou as feridas de cada um. Mas a grande verdade que a Bíblia deixa muito claro e o que Jesus sempre dizia e o que Jesus diz nesse texto, irmãos, há algo muito maior para mim e para você. Há algo muito mais além para mim e para você, e não são coisas materiais e coisas terrenas e soluções de problema. Há algo muito maior, há algo muito além, que é exatamente a nossa vida espiritual, é a nossa eternidade com Deus, é a nossa vida eterna. Amém? Vida eterna. E eu acredito que essa tem sido uma das coisas que nós menos pensamos. É exatamente na nossa vida espiritual. E aí, você percebe que depois desses dois grandes milagres, no verso 22, 23 e 24 que nós lemos, a multidão que foi perguntar a Jesus aonde ele estava, mas vocês percebem que eles estavam ali e entenderam e perceberam, eles perceberam que Jesus não estava mais ali. Quando a gente lê o verso 22, 23 e 24, a multidão que já havia se alimentado, eles perceberam que Jesus não estava mais ali. Eles perceberam alguns detalhes, eles perceberam que o barco, tinha um barco ali, mas que aquele barco não havia saído. Aqueles barcos, daquele grupo de pessoas, daquela nação, aqueles barcos eles não haviam saído, mas eles perceberam que Jesus não estava mais na presença deles. E olha que interessante, eu fiquei refletindo exatamente sobre essa percepção. Eles estavam atentos. Eles perceberam que Jesus não estava no meio deles, mesmo eles tendo a necessidade deles atendida. E você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver, irmãos? Irmãos, é que às vezes nós temos as nossas necessidades atendidas e percebemos também que Jesus não está mais ali. E a nossa atitude diante disso, qual vai ser? Diz a palavra de Deus aí, que a multidão, ela tinha essa consciência que elas precisavam de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que mesmo nesse grupo pequeno que nós estamos aqui,
você tem lá no fundo da tua alma, eu tenho certeza que você tem essa consciência. Eu preciso de Jesus. Você tem essa consciência? Você reconhece que você precisa de Jesus de verdade? E a multidão estava ali. Ela havia sido agraciada, presenciando um grande milagre, a multiplicação dos pães e do peixe. E agora elas perceberam que Jesus havia saído do meio delas. Elas perceberam que Jesus havia saído do meio delas. Elas perceberam que o barco ainda continuava ali. Elas perceberam aonde elas estavam, irmãos. E às vezes assim nós estamos. Nós recebemos uma graça de Jesus, um milagre de Jesus. E a gente até percebe a situação que a gente está, o ambiente que a gente está, a gente percebe. A gente está atento a certos detalhes, a gente não está totalmente desconectado de tudo. E aquela multidão, ao perceber que Jesus não estava mais ali, ao perceber que os barcos continuavam ali, eles deduziram, bem, ele não foi com o barco dos Tiberia. Perdão, irmãos, que ali é um nomezinho. Isso aí, muito obrigado. Um barco deles mesmo, Tiberíades. Então eles perceberam que Jesus não havia saído no barco dos Tiberíades. Eles perceberam, eles tiveram uma noção do cenário, irmãos, que eles estavam vivendo. E às vezes, a gente tem uma noção do cenário. A nossa necessidade, Deus vai lá, faz o milagre, a gente percebe, e a gente percebe também que Jesus não está mais ali. Jesus não está mais naquele lugar aonde ele fez. E isso me chama a atenção, irmãos, porque me parece que Jesus aqui vai ensinar algo muito importante para a gente. Que quando a gente começa a nossa vida, tem a nossa trajetória com Jesus só pautada no milagre, a gente vai sentir falta de quê? E o dia que o milagre não acontecer? Eles estavam ali naquele ambiente sobrenatural, com coisas sobrenaturais acontecendo. Milhares de pessoas reunidas. Jesus fazendo coisas extraordinárias e falando coisas extraordinárias. E aí a pergunta é, será que o Jesus que eu quero seguir, será que o Jesus que eu quero ter perto não é só esse Jesus de milagre? Não é só esse Jesus que satisfaça aquilo que eu preciso? Será que a nossa visão não está como a visão dessa multidão, de querer a Cristo simplesmente pelo que Ele tem a oferecer? Afinal de contas, Ele é o Salvador. Afinal de contas, é Ele quem faz milagres e prodígios. Afinal de contas, Ele que faz o sobrenatural. Afinal de contas, Ele é o Filho de Deus. E será que, irmãos, na nossa história nós não precisamos olhar para dentro de nós e assumirmos e reconhecermos que aquilo que nós esperamos de Cristo é exatamente isso, que Ele repita os milagres que Ele já fez. Eu sei que cada um aqui tem a sua experiência. Eu sei que cada um aqui já teve aquele momento ímpar com Deus. Aquele momento só você e Deus. E às vezes parece que o que a gente quer é realmente ser simplesmente ou somente suprido por aquilo que Ele é
e por aquilo que ele faz. E olha só o que diz o verso 25 e 26. Eu vou até ler novamente para que a gente entenda melhor o caminho que a gente está traçando. Verso 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Vocês percebem que a resposta de Jesus não foi a resposta da pergunta que eles fizeram. A multidão chegou até Jesus perguntando: bem, se todos os barcos estavam lá e ele chegou em Cafarnaum, a multidão queria saber o quê? Qual foi o milagre? O que Cristo fez para poder chegar em Cafarnaum? Porque os barcos estavam lá, estava tudo lá e só ele foi. A multidão estava preocupada em entender, em saber, bem, ele multiplicou os pães, multiplicou peixe, ele já fez um monte de coisas. Senhor, como é que você chegou em Cafarnaum? E a resposta de Cristo, irmãos, no verso 26, foi uma resposta dura. Ele falou: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, eles foram atendidos na necessidade que eles tinham. E a pergunta que eu queria dividir com a igreja é: qual tem sido a minha resposta quando Deus responde às minhas necessidades? Qual tem sido a sua resposta? O que você tem feito? O que você tem falado? Qual tem sido a sua reação quando Jesus responde à sua necessidade? Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós vai dizer assim: a minha resposta é ser grato, é agradecer. Percebam que aquele povo, aquela multidão, eles estavam sim maravilhados pelo que Cristo estava fazendo. Mas Jesus fala nessa resposta, no verso 26, exatamente que a preocupação deles maior era em ter a necessidade deles atendidas. E por isso que eu digo que é uma resposta dura. Porque aqui há dois grupos de pessoas, irmãos. E nós vamos nos encaixar na multidão ou nós vamos nos encaixar nos discípulos? Nós vamos nos encaixar exatamente nesse aspecto de simplesmente sermos atendidos, irmãos. E é interessante que Deus não deixa de atender. Deus não deixa de suprir. Deus não deixa de fazer. Cristo não deixou de fazer naquele momento. Ele simplesmente questionou. A quem lhe perguntou: como é que você chegou aqui? Ele falou: você não está preocupado. Você não está preocupado com algo a mais, com um milagre ou com algo que eu tenha a fazer. Você está preocupado em atender a sua necessidade. E talvez, irmãos, a nossa vida espiritual esteja fraca, porque a nossa preocupação é que Cristo só atenda às nossas necessidades. E o que eu tenho a dizer para você hoje é: Ele vai atender às suas necessidades, não fica preocupado ou preocupada com as suas necessidades. Ele garantiu na palavra dele que Ele jamais abandonaria a qualquer um de nós.
E isso me preocupa, irmãos, de alguma forma, e quando eu digo me preocupa, é a mim mesmo que eu digo, e diante da nossa responsabilidade, diante da igreja, porque me remete exatamente ao que tipo de relacionamento eu tenho criado com Cristo. Porque quando Cristo não supre a minha necessidade da forma que eu quero, do jeito que eu quero, no dia que eu quero, qual tem sido a minha resposta diante disso? Sabe por quê, irmãos, que eu digo isso? Porque ao longo da nossa caminhada, e eu tenho certeza que você conhece alguém assim, você pode até estar lembrando de alguém assim, que saiu do caminho, exatamente porque Cristo não fez as coisas na hora que ela queria, do jeito que ela queria, da forma que ela queria. E por isso Jesus disse à multidão, olha só, vocês só estão preocupados em serem atendidos. E por isso, irmãos, que nos evangelhos nós encontramos o tempo todo Jesus falando sobre o reino. Você sabe por quê? Porque o reino é o inverso, é a contramão exatamente do sistema do mundo. Nós já falamos sobre isso, porque no reino de Deus, quem é o maior? É o menor. Quem é o maior? É o mais humilde. Quem é o maior? É quem mais serve. Quem é o melhor? É quem mais compartilha. É quem mais dá. E o reino de Deus, exatamente, ele funciona exatamente na contramão desse sistema que a gente vive, que é o sistema do mundo. Por isso, irmãos, é tão difícil seguir a Cristo, porque a gente tem que lutar contra o sistema do mundo e contra a nossa própria natureza. Por isso que é difícil. E acaba, irmãos, que as nossas relações, elas acabam sendo pautadas no interesse. Você já parou para analisar isso, irmãos? Às vezes, relações que nós construímos por interesse. Esse é o sistema do mundo. Eu vou me relacionar com o Alan à medida do que o Alan tem para me oferecer. O Alan tem as suas qualidades, o seu conhecimento, as suas habilidades, então eu vou usar as habilidades do Alan, o conhecimento do Alan, aquilo que o Alan tem para oferecer para me suprir. E o dia que o Alan falar, Alex, não vai dar, qual vai ser a minha reação? Eu vou falar, poxa, virar para a Vanessa e falar assim, Vanessa, ó, Alan, não dá. Alan agora me negou, o Alan não dá mais. Essa tem sido a minha relação? Será que essa tem sido a relação que às vezes nós construímos, irmãos? Será que não é essa relação que nós temos construído no casamento? Será que não é essa relação que nós temos construído com a igreja? Afinal de contas, a igreja, a igreja não tem mais nada a me oferecer, então. E a gente vê, irmãos, exatamente claro, transparente, translúcido, irmãos, que o que Jesus tem para nós é muito maior do que isso. E por isso o tema da mensagem, consumidores da fé. E por isso, irmãos, que existia uma multidão de milhares de pessoas atrás de Cristo nesse momento, mas quantos discípulos estavam ao lado dele? Quantos eram os discípulos, irmãos, que estavam ao lado de Cristo? A gente vê como a quantidade é extremamente diferente. De milhares passa para dezena. Porque, irmãos, quantos nesse momento estão agora nos bancos da igreja, irmãos, mais preocupados com aquilo que Deus vai fazer para suprir a necessidade delas? A melhor parte disso tudo,
é que nós temos a certeza que Ele vai suprir. Fica preocupado com isso. E no verso 27, Cristo vai dar uma resposta fundamental para a nossa vida de crente, irmãos. Quantos aqui, não precisa levantar o braço, tá? Esse não é um propósito, expor ninguém. Mas quantos aqui estão preocupados com o dia de amanhã? Algo que tem que resolver amanhã. Ou algo que tenha que resolver na semana. Ou, quem sabe, até o que você vai comer amanhã. O que vai acontecer amanhã. Com o resultado de um exame que você vai fazer essa semana. Quantos aqui estão preocupados com isso? E olha a resposta de Cristo para mim e para você no verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A gente poderia terminar a mensagem aqui, porque essa é a resposta. Se há um motivo, né, você veio aqui para um culto, e o pastor que está pregando vai dizer, olha, você tem um motivo para se preocupar. Você tem um motivo para se preocupar. A cada irmão que está aqui, a minha esposa, o meu filho, ó, vocês têm um motivo para se preocupar. A partir do que a gente saia daqui. Que requer trabalho, que requer esforço. É o quê? É em permanecer. É em comer essa comida que nos leva para a vida eterna. Essa tem que ser a nossa preocupação, irmãos. Não trabalhem pela comida que se estraga. A tradução do grego para essa palavra é exatamente essa. Não se esforcem pela comida que se estraga. A gente tem gastado tanta energia, irmãos, com tantas coisas. É necessário, temos compromissos, responsabilidades. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente está o quê? Descarregado. É com essa comida que a gente tem que se preocupar, irmãos. É com essa comida que a gente tem que buscar. Na oração sacerdotal que Cristo ensina, que Cristo deixa na palavra de Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E às vezes, lá vai eu de novo, eu fico viajando e pensando assim, eu estou aqui, eu sou o pão da vida, aí a gente toca o alarme, acorda, vai fazer as nossas coisas, e eu fico imaginando Cristo, irmãos, braço cruzado. Ele não precisa disso, ele não está mendigando, isso aí eu que estou falando, é uma coisa da minha cabeça. Ele é lá, saiu para trabalhar, nem elevou o pensamento a mim, saiu da cama, nem falou comigo, nem disse um obrigado, já saiu preocupado com as coisas que tem que fazer, já foi fazer um monte de coisa. Eu fico imaginando, tá, irmãos? Ele não precisa, ele não é carente, ele não depende. E glória a Deus por isso, que se fosse depender da gente, por isso que ele veio, não é? Porque se dependesse da gente, não teria como. Mas, irmãos, eu fico pensando isso. E a gente está extremamente preocupado com tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. E, irmãos, como essa palavra fez sentido para a minha vida num sábado de manhã. Aconteceram algumas coisas simples no meu sábado, coisas, sabe, nada demais. Mas essa palavra me impactou porque como eu fico realmente preocupado, desgastado com tantas coisas e Cristo está aqui comigo. Cristo está aqui, irmãos. Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está no banheiro com você. Cristo está aqui. E por que a gente está preocupado, irmãos?
não estou dizendo que nós não devemos estar preocupados. O que eu estou querendo dizer é que no momento que você está preocupado, com medo, Cristo está lá, é isso que Ele está falando. E a gente precisa se esforçar para estar na presença dEle, irmãos, porque o nosso corpo não quer estar, o mundo não quer que a gente esteja, as coisas não querem, as coisas não colaboram para que a gente esteja, irmãos. Por isso que Jesus dá essa palavra para mim, para você. Meu irmão, você tem que se esforçar mesmo para estar na minha presença, para permanecer. Permanece para a vida eterna, para permanecer, você tem que trabalhar nisso, você tem que se esforçar nisso. Irmãos, não adianta, o dia que eu sentir, a hora que der, quando for possível. Irmãos, não existe isso no reino de Deus. O reino de Deus é extremamente intencional. Cristo pode fazer o milagre, Ele pode fazer o sobrenatural, Ele pode te dar uma experiência com Ele pode te chamar no secreto, Ele pode te dar o sonho, Ele pode falar audível aos teus ouvidos, Ele pode. Mas Ele é Deus, mas para fazer o contrário, irmãos, é esforço. É encontrar uma hora no dia que a gente não tem. É fazer coisas que o nosso organismo não colabora a fazer, irmãos. A gente precisa entender isso. O nosso organismo não colabora. O nosso físico não colabora para a gente ficar 15 minutos de joelho. O corpo dói, o joelho dói, é incômodo. E aí você senta, e aí, e agora? O que eu vou falar? Eu já não sei. A gente já não sabe nem orar, a gente não consegue. A gente não criou aquela cumplicidade. E aí você percebe, irmãos, o quanto de fato é difícil. Difícil. Você percebeu que é simples, mas é difícil? Simples, irmãos. Chega no teu quarto. Chega no banheiro, chega em qualquer canto. E fala com Deus. É tão simples. Mas como é que é tão simples e a gente não consegue fazer? E é exatamente isso que Jesus está dizendo à multidão. E é exatamente isso que Deus está dizendo para mim e para você. O povo começa, você vai ver aí até o verso 33... E aí o povo, mas Senhor, eu quero maravilhas, eu quero ver os sinais. O que o Senhor está fazendo para mim crer em Ti? É isso que o povo está perguntando. Qual o sinal? Irmãos, o povo tinha acabado de ver Cristo multiplicando pães e peixes. Qual o sinal? O que você vai me dizer ainda para mim crer em você? E chega no verso 35, Deus dá a resposta. Mas será, irmãos, que às vezes a gente não fica assim com Deus? Senhor, o que você ainda tem para me oferecer? Aquela resposta, eu não tive ainda. Aquela bênção eu não tive ainda. Aquele retorno eu não tive ainda. Como se nós cobrássemos a Deus de algo, irmãos. E aí Jesus vira para quem está preocupado, para quem está preocupado com os sinais, para quem está preocupado com a comida, porque você vê que todo o contexto aqui é de comida, irmãos. E o povo vai lembrar de Moisés. E Cristo fala, não foi Moisés que mandou o maná, não. Foi o meu Pai. E o meu Pai agora enviou uma comida que vocês jamais terão fome. Verso 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Sabe, irmãos, Cristo, Ele é a salvação dessa natureza, do pecado, dessa depravação do nosso corpo, Ele é a salvação disso. Por isso, irmãos, vamos avante nesse relacionamento com Cristo.
Vamos avante, vamos parar um pouco de se preocupar com o que Ele vai fazer. Ele é Deus. Nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, mas no fundo a gente fica, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se for fazer agora, Ele é Deus. E se puder ser hoje, é melhor ainda, Ele é Deus. E não é assim? Irmãos, Deus é fiel. Amém. Se alguém que sabe de fato o que você precisa é quem? É Deus, meu. Ele que te criou. Os casais de 20, 30, 40 anos de casado aí, você conhece bem. Mas saber conhecer como Deus conhece, ninguém faz, ninguém sabe. Por isso, irmãos, Deus é fiel. Não se preocupa com o que Deus vai fazer. Se preocupa com o que você tem que fazer para estar na presença dEle. É o inverso. Ele é Deus. Ele vai trazer o recurso na hora certa. E é tão maluco isso, irmãos. Nós já estamos caminhando por fim, mas é tão maluco isso. Porque a gente até costuma dizer a minha vida. A vida é minha. Mas quem deu essa vida? Para o mundo? Está certo. Ele escolheu aquilo. Escolheu viver assim ou está cego. Mas, irmãos, nós dizemos, a vida é minha, quando na verdade precisamos dizer, Senhor, a minha vida é tua. Precisamos entender que em Cristo o impossível se tornou possível. A presença de Deus volta ao nosso meio e vivermos a eternidade com Ele. Precisamos entender que em Cristo o impossível se torna possível. E a presença de Deus, e nós vamos voltar à presença de Deus e vivermos a eternidade com Ele. E eu entendo que uma pessoa na Bíblia, que eu gosto muito, que ele entendia isso muito bem. O nome dele era Davi. Tem um salmo que ele diz assim, que eu também repito muito, os irmãos já devem ter percebido, que ele falava para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus. O nosso maior esforço, irmãos, e preocupação, eu quero deixar aqui para você nessa noite, para 2026, é: se preocupe em estar na presença de Deus. É isso. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus. Você sabe por quê, irmãos? Que uma das coisas mais difíceis é você confiar em alguém que você não vê e conhece. Eu tenho como confiar em alguém que eu não vejo e não conheço? No mundo que a gente vive hoje, com tanto golpe, com tanta, perdão da palavra, maracutaia, tantas pessoas dizendo e desdizendo, se é que existe essa palavra, algo. Tanta traição, tanta calúnia, tanta fragilidade. Por isso, irmãos, há um que nós podemos confiar de olhos fechados, como costumamos dizer, e é o nosso Cristo.
é o nosso Cristo. Por isso, meu irmão, se preocupa, faça como meta. Se eu puder dizer algo à igreja hoje, 11 de janeiro, o que eu vou dizer à igreja hoje é isso. Se há alguma meta que você quer alcançar em 2026 é que você confie mais em Cristo nesse ano. Se há algum objetivo, alguma direção que você quer uma direção para 2026, então essa é a direção de Deus para 2026 na sua vida. Confie mais em Deus em 2026. Vai ser difícil. Porque quando a gente fala em confiar, irmãos, lembra do salmo que foi lido aqui, na abertura do culto? O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Ele me faz andar em pastos verdejantes. E quando eu passo pelo vale da sombra da morte? A confiança em Deus não nos exime em passar por dificuldades, mas nos faz passar pelo vale da sombra da morte e não ficar lá. Amém? Amém. Não vai ficar lá. Agora a gente precisa, irmãos, trabalhar e se esforçar para confiar mais em Deus. Se preocupe em confiar mais em Deus. Eu suplico a Deus que, como essa palavra geme no meu coração ontem, hoje, ela possa também reverberar no seu coração nessa semana, no resto desse ano. Deus falou para mim que eu tenho que me preocupar em confiar mais nele. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada